Fala, turma do MotivaCast, tudo bem com vocês? Estamos recebendo hoje Marenir Graff, sócia administradora da Intelidata, que veio contar para nós um pouquinho da sua jornada empreendedora. Mari, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade também, né. Claro. E a gente já quer aproveitar para agradecer também, Mari, por ceder para nós aqui o espaço, né? A gente está aqui nos estúdios da Intelidata, nesse MotivaCast on the road, né? Entrevistando empresários aqui da cidade de Brusque. Mari, vamos começar contando o início da jornada. Como é que foi para você iniciar no empreendedorismo? O início foi logo que eu saí de um trabalho que eu tinha que era em cartório, então era uma Olha só. empresa, pública, né. E eu sempre gostei de fazer muitas coisas, de saber o início, o meio e fim dos processos, de fazer a diferença. Então já na época, o meu atual marido estudava, né, fazia faculdade de ciência da computação, e a gente desenvolveu o sistema para o cartório, Que para poder legal. automatizar os processos e Olha tudo só. mais. Então eu sempre fui muito, de gostar disso, né, de melhorar processos de trabalho que são muito repetitivos, melhorar a vida das pessoas que trabalham com isso. Depois eu saí, tive os meus filhos e a empresa começou com o meu marido e o sócio dele, mas aquela coisa de técnico, Sim. né, o técnico fazendo, atendendo um cliente grande que eles tinham, e com o passar do tempo eu fui dando os meus pitacos, até que eu resolvi vir trabalhar junto, e foi onde a gente começou a ampliar mais os horizontes. Olha, que legal. E conta pra gente um pouquinho desse início, né? Quais foram os desafios que você encontrou e que foi o tempero que a Mari trouxe pro negócio? Foram bastante, né, que a gente estava lá num processo de atender uma empresa muito grande, eu falo que é assim, o software, você tem 2 maneiras de vender ele, ou você faz sob medida, como se fosse um alfaiate, né, o terno, Uhum. exatamente aquilo que o cliente precisa para a situação dele, ou você faz tudo igual ou muito parecido e vende para várias empresas. Na época a gente tinha um software sob medida, Uhum. 1 ano depois de começar essa empreitada, né, que foi quando começamos em 96, em 97 a gente pegou um outro cliente maior ainda, que quis o software sob medida, Olha só. e esses desafios começaram a aparecer no sentido de: "Ah, eu preciso fazer uma coisa para esse aqui que não pode interferir no outro". Então, você começa a ter, muita demanda de programação. Uhum. Ao mesmo tempo eu via várias empresas na cidade, menores, e sentia assim: "Poxa, podia ter um software que atendesse essas empresas e que a gente não precisasse ficar fazendo tanto sob medida". Aí comecei a plantar a sementinha, né, e aí os sócios na época ficaram preocupados: "Ah, não, vai dar muito trabalho, imagina se a gente já tem trabalho atendendo uma empresa grande que tem toda uma estrutura de TI, como é que vai ser?". Até que resolveram, porque ia precisar reescrever o sistema todo, Ah, usando uma legal. nova ferramenta. Aí já veio a oportunidade, né? Aí vimos a oportunidade, então a gente entrou nessa. E aí, Aham. vamos tirar o desafio da frente que é atender todo mundo, vamos colocar revendedores então. Vamos nichando. Isso, né, aí a gente fez então um software menor, que na época a gente chamava de software de caixinha, hoje em dia Uhum. não tem mais, né, software Legal. de caixinha ficou para trás. Mas Boa. era como a gente chamava, e muitas empresas que vendiam software de caixinha, inclusive mandavam a caixinha com um CD para o cliente instalar, era Verdade, assim lá no início. verdade. E colocamos canais revendedores para representar a gente no Brasil, assim não precisa colocar, um suporte muito grande na empresa, né, para atender cliente final. E a gente vem nessa pegada até hoje, né, com canais revendedores. Olha Desde só. aquela época, começamos o primeiro canal em 2009, Uhum. hoje nós temos 250 canais e estamos em todos os estados brasileiros. Olha que legal. E se a gente for falar um pouquinho, dos produtos, né, do que a Intelidata está distribuindo, qual que seria o principal produto hoje, Mari? Hoje o nosso principal produto é o UniPlus, Uhum. ele é um software para varejo, a gente tem focado muito no médio varejo, supermercados, porque a gente entende que é um nicho de mercado onde o empreendedor se preocupa um pouco mais com a gestão, que é o Uhum. que a gente procura entregar, Uhum. gestão para o negócio, não Uhum. só você tirar, hoje em dia não é mais cupom fiscal, mas não é mais tirar o documento fiscal lá no ponto de venda, é realmente a preocupação de gerir o seu negócio, de ter tudo ali num clique, né, todas as Claro. informações que você precisa da empresa. Então, o nosso carro-chefe é esse, a gente tem a versão web desde 2020, 100% web, Uhum.
E os 2 estão caminhando ali, mantivemos o desktop, a gente tem muita gente que ainda usa, né, mas Versão daqui para web, frente a versão web está cada vez tomando conta mais, né, do mercado e mais fácil daqui também, né? uns anos talvez nem tenha mais o desktop, né. Verdade. E vocês trabalham, né, Mari, com essa coisa de gestão, né? Como é que é para vocês a gestão familiar do negócio? A gestão familiar é interessante. Muita gente fala que isso é um desafio, que é difícil você ter a família junto, de misturar as coisas e tudo mais. A gente procura em família não tocar no assunto de trabalho quando não está no trabalho. Já Faz começa a muito. diminuir bastante os problemas. E outra coisa é que a gente tem, por natureza, tratar as pessoas como família. Então, no fim, todo mundo aqui é considerado É família. uma grande família. É uma grande família. A gente faz festa todo ano, leva a família de todo mundo Que junto, legal. conhece os filhos que vão nascendo, conhece às vezes os pais, né, que também vêm Uhum. aqui e visitam. Então, acabou que ser uma empresa familiar se estendeu para todos os colaboradores. Eu acho que esse é um dos diferenciais que nós temos hoje como empresa. Que bacana. Pô, muito bom ouvir isso. E até para quem não conhece a Intelidata, né, entender como é que funciona aqui é muito legal. Mari, queria que falasse também um pouquinho sobre liderança feminina, né? Aqui você colocando como é que é o teu papel aqui dentro, nesse sentido, com toda a equipe e tudo mais? Eu sempre coloquei a minha marca nesse sentido de, como eu falei, de família e visão talvez maternal. Eu vejo que o papel feminino, ele tem o diferencial dele prestar mais atenção em mais detalhes e mais coisas ao mesmo tempo. Eh, Talvez seja uma característica, né, mesmo das mulheres, de fazer mais coisas ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Os Uhum. homens são mais focados, né, e naquilo que estão fazendo, no É, projeto que estão tocando. Então, o lado feminino traz essa variedade de abordagens, vamos dizer assim, né, em vários aspectos da empresa. Eu vejo que faz diferença, mas não quer dizer que só as mulheres, né. exato. Não, te entendo. É o conjunto da obra, né, que faz. E tá bem alinhado com todo mundo, saber que você não pode fazer tudo sozinho, que depende de Uhum. outras pessoas, a confiança, tudo isso ajuda. E nesses últimos anos vocês passaram de um local para outro, né? Como é que foi essas transições e essas mudanças? Foi um processo tranquilo, tumultuado? É, aqui onde a gente está hoje foi mais tumultuado até que ficasse pronto, Sim. mas a expectativa das pessoas era muito grande. A gente estava antes num prédio com salas alugadas, então cada setor estava num lugar diferente, atrapalha a comunicação, né, eu acho que é um dos maiores problemas nas empresas, é a comunicação interna. E a gente quis trazer esse layout mais aberto, todo mundo poder se ver, Uhum. conversar quando precisa. Trouxe desafios pelo fato de que quem não estava acostumado com barulho teve que lidar com Ah, barulho. verdade. A gente tentou diminuir o máximo que deu, mas não tem jeito. Hoje a galera está mais acostumada, os novos que entram já vêm na mesma pegada, mas trouxe mais benefícios do que malefícios. Muito bom. Mari, agora falando um pouquinho dos próximos passos aí da Intelidata, né? Incluindo essa coisa da nova sede, expansão, né? Como é que você vê o futuro do setor de sistemas de gestão aqui no Brasil? Eu vejo que eles são cada vez mais importantes. Antigamente se pensava muito na parte fiscal, eu preciso atender o fisco. Hoje as pessoas precisam ter mais controle sobre o seu dinheiro, saber onde ele está, né. E quando você não tem um sistema de gestão, acaba complicando, coloca em planilha, coloca em caderno, Para onde né, vai, soma né? aqui, soma lá, não sabe onde que está indo, não sabe o lucro exato que tem. E o detalhe faz a diferença. A gente pega o exemplo de um supermercado. O supermercado, ele não tem uma margem de lucro absurda. Uhum. Ela é pequena, muito muito curtinha. Se perder no detalhe, pode se dar muito mal, né. Uhum. Apesar de ser um setor difícil de ter crise, as pessoas precisam comer, teve a Justo. pandemia, o supermercado não passou mal, acho que até pelo contrário, né, Pois é. acabou faturando mais, porque as pessoas foram menos em restaurante, que É. compra de distribuidor. Então, é um setor que tem tudo para dar certo, mas se não tiver gestão, não vai ter o diferencial, porque o lucro está ali, né, nos pequenos detalhes. É Eu verdade. vejo que o software de gestão faz muita diferença. Faz muita diferença e vai se perpetuar aí no futuro, né, Vai perpetuar, a gente tem aí pela frente uma reforma tributária, Uhum. onde as pessoas vão ter que se conscientizar que tem que tirar nota para ter crédito, e aí mais ainda vai precisar de um software que facilite, que
que faça essa gestão, né. E falando um pouquinho agora sobre tecnologia, como é que a Intelidata está integrando essas novas inteligências artificiais, essas coisas que estão chegando no mercado dentro do negócio? A gente já tem um projeto, não posso dar spoiler aqui, né, tem até nome já para nossa IA. Olha que Na verdade, nós vamos ter 2 IAs, porque além do UniPlus, nós temos um outro software que é o Beemor. Uhum. Esse software ele é CRM, helpdesk, ele é uma junção de várias áreas que uma empresa precisa, marketing, vendas. Então você tem funil de vendas, todo o processo de Que venda legal. até o pós-vendas, Uhum. ele faz. E é uma coisa que a gente sentia necessidade, uma empresa precisa. Aqui na Intelidata a gente tinha várias ferramentas para poder suprir essa necessidade, né, e criamos um software para isso. Uma integrada. Hoje ele trabalha independente, mas Uhum. sim, ele vai ter integração com o nosso sistema, Que não é legal. obrigatório, a pessoa pode ter Claro. só o UniPlus ou só o Beemor, mas se quiser integrar vai ser bem legal. E nós vamos ter uma IA para cada um, Olha e as 2 só, vão se conversar. que É o legal. máximo que eu posso dizer. Bom, essa fica para um próximo. Muito bom. E se a gente for falar um pouquinho sobre o UniPlus, né, Mário, o que que você diria, assim, que é o grande diferencial da ferramenta? Ele é um software muito estável. Isso é o que a gente escuta da maioria das pessoas, que trabalha com ele, que usa contadores. E essa semana foi muito interessante, porque a gente teve o contato com uma pessoa que estava dando curso sobre a reforma tributária, e nesse curso ele pediu para todas as empresas presentes que pudessem apresentar um XML, o primeiro XML feito com os detalhes da reforma tributária. E ele não tinha recebido nenhum ainda. E aí nós enviamos. Que E ele legal. mandou uma mensagem dizendo que foi o primeiro Olha XML, só. né, e ele ficou encantado, porque o pessoal está com muita dificuldade, está com medo, né, como é que vai ser, como é que não vai ser, Aí então já saiu na frente, né. né, e a gente se sente orgulhoso, né, Orgulhoso, saber que com a nossa certeza. equipe aqui está dando conta, que tem essa preocupação e que estão aí, né. Ah, que legal. Mário, eu tive a oportunidade de dar uma visitada aqui no teu espaço, né, achei maravilhoso, e a preocupação que vocês têm com as pessoas, né. Conta um pouquinho para nós sobre isso. E como eu falei lá no início, o fato de eu ter trabalhado já fora, não ter uma empresa minha antes, ter trabalhado em outro lugar, eu senti muito falta de uma gestão mesmo de pessoas, de um ambiente amigável no trabalho, e isso foi uma preocupação que eu tive desde o início. Então, a gente tem historicamente, assim, coisas que sempre fez junto. Claro, a empresa foi crescendo. Tinha uma época que vinha aqui, trazia 2 cucas e todo mundo comia junto e estava tudo certo. Resolvido. Hoje em dia não dá mais. E a gente foi se adaptando ao longo dos anos com isso. Então, fomos criando os ambientes, mesmo no espaço anterior, a gente tinha uma área que a gente chama de descompressão, com uma mesa de Uhum. sinuca. Aqui a gente ampliou, tem mais jogos, videogame, procuramos fazer uma vez por mês happy hour, numa sexta-feira, a Isso é gente muito convida legal. os familiares para ficar aqui, né, Olha só. oferece uma comidinha diferente, um chopinho. Temos a nossa cervejeira, está ali à Olha só. disposição, toda sexta a galera toma uma cervejinha. Depois das 5 tá liberado. Depois das 5 já pode ir lá e tomar a sua cervejinha. Muito bom. A gente faz várias ações, temos o projeto saúde, a gente viu uma necessidade, porque principalmente quem é desenvolvedor tem uma vida um pouco mais paradinha, a gente Uhum. começou a incentivar a atividade física. Ó, que legal. Então criamos o projeto, e ele já tem alguns anos, não vou me lembrar de cabeça agora quantos, mas tem premiação no final do ano. Olha A pessoa não só. compete com outro colega, mas ela compete com ela mesma. Todo ano ela tem que ter uma melhora ou tem que se manter dentro dos níveis, a gente pede para a Unimed fazer os exames de sangue, Que tem que ter as atividades físicas, isso é um projeto que tem dado bastante resultado. A gente tem também gincanas, que daí junta todo mundo, Uhum. feito um sorteio de grupos para não ter panelinha e a Sim. galera vai se conhecendo. Eu já tive relato de gente que começou a trabalhar, um mês depois teve a gincana e aí acabou conhecendo pessoal de outros setores Olha e só. se enturmando muito rápido por causa disso. Fazemos também uma festa uma vez por ano, que a gente chama a família toda, né, num Ó. hotel, Uhum. fica de sexta até domingo. Que bacana. Uhum. Final de semana de Passa um final de integração. semana lá, tem a festa. Então, toda oportunidade que a gente tem de juntar, de deixar o pessoal à vontade, inserir, né, agora a gente está com a preocupação: "Ah, o colaborador chegou novo, como é que a gente vai fazer para ele se integrar, para ele se sentir bem-vindo?". Então tem várias ações no RH para isso, para Uhum. que a pessoa se sinta acolhida, que é bem importante. Sim. A gente tem um projeto agora, Jovem Jovem Talento. talento.
Então, em vez de a gente pegar o jovem aprendiz conforme a lei manda, você tem que ter uma cota, coloca ele ali e tal, e jogar lá em qualquer cantinho, porque não dá para colocar para fazer muita coisa. A gente Uhum. está fazendo um projeto onde ele vai andar por todas as áreas da empresa, né, Vai conhecer para tudo. aprender um pouco de cada coisa, e aí se Uma identificar com o que ele vai onde gostar, vai e a gente também conseguir ver se ele consegue depois continuidade, continuar né. na carreira, né. Isso. Aham. E hoje a a turma é principalmente programadores? Qual que é o maior setor da empresa? É o de É o de programação. programação, É. poxa. E o segundo maior é o do suporte. E Mari, falando um pouquinho sobre abrangência nacional, assim, qual é a principal região que vocês estão atendendo hoje, do Brasil, né? Se eu for tirar em números de faturamento, é Santa Catarina. Olha só. É. Mas de abranger o estado todo é o Espírito Santo. É, Uhum. O caramba, que Espírito legal. Santo é um estado que a gente atua muito bem, porque os parceiros de lá são unidos, e isso é uma característica interessante. Do estado. É. Que legal. Que agora a gente está tentando levar para outros estados. Pernambuco começou a Hum. copiar e está Uhum. dando certo também, Oh, estão indo super bem. que bacana, muito bom. Mário, eu queria que falasse um pouquinho para nós o que a Intelidata está investindo atualmente em treinamento para melhorar toda essa questão de suporte, né? Como é que vocês estão lidando com isso? A gente tem um setor, vamos dizer assim, responsável por isso, por montar treinamentos. A gente disponibiliza muito material gratuito, inclusive, de treinamento para essas revendas. Alguns a gente tem feito, assim, mais aprofundado, alguns cursos maiores, né, e isso tem dado bastante resultado, as revendas têm se sentido mais seguras. Então, por exemplo, relatório, que é uma questão que pega muito, né, o cliente quer relatório que não tem no sistema. A gente fez recentemente um treinamento como fazer relatórios com o Uniplus, Olha criar os só, relatórios, a revenda tem essa tem tudo autonomia. dentro do sistema Isso, também. consegue fazer. Então, a gente viu essa necessidade há muito tempo já e agora conseguimos formatar, né, e está dando super certo. E sobre a relação da Intelidata com a comunidade local aqui, né? Eu sei que vocês estão fazendo várias ações, queria que falasse um pouquinho delas. Tem um tempo que a gente tem uma das ações que a gente faz com o projeto saúde são as corridas. Então a Ah. gente patrocina algumas corridas da cidade que são maiores, Hum, e meio que já foi visto como uma referência de, é uma empresa que se preocupa com a saúde física dos seus bem-estar. colaboradores. A gente está ampliando isso agora, Uhum, porque o mercado precisa de profissionais. A legal, área de TI é uma área que tem muita procura por profissional, não tem sobrando no mercado, é e verdade. a gente viu uma oportunidade de estender para universidades e até escolas, de conhecer o nosso espaço, saber o que que acontece aqui, para ver se desperta o interesse, né, nos jovens, nas crianças. As empresas, elas têm uma obrigação social, e eu vejo que isso é uma ajuda que a gente dá para a comunidade quando a gente estende a oportunidade de conhecer, talvez fazer sua carreira e tudo mais, né. Claro. Mari, agora eu quero te fazer uma pergunta. A gente está perguntando para todos os empresários que passam pelo programa. Qual é a dica que você deixa para quem está querendo começar nesse universo do empreendedorismo? Eu penso que primeiro a pessoa tem que ver se ela tem a aptidão para isso. É Não é todo mundo que é empreendedor. verdade. E não necessariamente o empreendedor tem que ser dono de empresa. Você Exato. pode ser um colaborador de uma empresa e ser um empreendedor. Mas não é todo mundo que tem esse perfil. A partir do momento que você descobre, não, eu gosto, eu quero puxar, eu quero fazer a diferença, é descobrir o que, que te deixa bem com isso. Não adianta você fazer algo porque dá dinheiro. Eu vou empreender naquilo, vou fazer área de tecnologia porque todo mundo que está ali ganha dinheiro. Não vai funcionar. Tem que ter O propósito, né? empreendedor tem que ter o seu propósito, ele tem que gostar do que ele faz. Mas o principal, as pessoas têm que ser o centro de tudo. Não adianta fazer e não pensar nas Nas pessoas ao seu pessoas. redor, desde aquela que está ali fazendo o teu cafezinho, até um diretor, um gestor de uma área. Todos são pessoas, têm que ser tratadas como tal, e se você faz isso, e você está fazendo algo que gosta, Dá não tudo tem certo. erro. É, muito legal. Muito ótima dica, Mari. Eu quero te agradecer demais a oportunidade de estar aqui, de que a gente possa trazer mais empresários aqui da região para conversar conosco, divulgar esse projeto legal. E te deixo agora um espaço para as palavras finais. Agradecer até a ideia, né, do projeto desse podcast de vocês.
as pessoas precisam conhecer um pouquinho mais, né, o mundo empresarial, o que acontece numa empresa, isso faz toda a diferença, às vezes até para um jovem que vai assistir e decidir o que ele quer da vida dele. Exato. A gente tem muitas opções, quando eu tinha meus filhos pequenos, eles tinham a preocupação: "O que que eu vou ser quando eu crescer?". Olha, tem tanta coisa que ainda vai surgir, que Até não lá, adianta né? nem pensar antes, antigamente era: "Ah, você é advogado, você é médico", era um, né. Hoje em dia tem muita coisa, e as empresas poderem se abrir, né, para poder proporcionar e conheçam as profissões, as atividades, tudo que está envolvido, faz toda a diferença e você divulgando isso é muito bom. Muito obrigado. Gente, falamos hoje com Marenir Graff. Um abraço, até o próximo episódio.